Bom dia. Lídia, acho que a gente não te pegou num momento bom aí, hein? Gente, avisa lá no grupo de novo, pessoal esquecido, que agora a aula quem vai dar sou eu, porque tem um povo que sempre esquece, mesmo tendo avisado ontem. Por favor, dá o toque lá para a gente já começar e fazermos mais um módulo aí, para ficarmos em dia com nossa matéria. Que horário agradável alguém me ligar. Não vamos atender. Eu vi que sua mãe estava te dando bronca. Eu vi. Bom dia. Hoje é dia, hein? Vocês podem se acalmar, por favor? Meu Deus do céu. Vou guardar só mais um minutinho, tá? Aí já vou começar já. Chega, né, Luna? Chega. Ah, obrigado. Vamos lá. Bom, a gente vai começar mais um módulo, então, hoje, né? Este módulo aqui, que é o módulo número 18, tá? Nesse módulo 18, nós vamos falar sobre termofísica, né? Então, na verdade, vamos dar mais um passo para esse estudo da temperatura, do calor e de tudo mais que está relacionado com isso, tá? Que a gente já começou, então, ontem falando, né? Falamos ontem bem da temperatura mesmo, né? Das escalas que existem de temperatura, vimos aí como é que faz a conversão, né, para o Kelvin, que é o que é utilizado no sistema internacional, né? Existem outros, né? Eu não cheguei a comentar com vocês, mas para quem já conhece coisas, por exemplo, dos Estados Unidos, nós temos a escala Fahrenheit também, né? Que é super chata. A gente não aprendeu ela ainda porque ela é muito chata de você calcular para fazer a conversão para Celsius, por exemplo, tá? Tem multiplicação, tem divisão, uma formulinha mais chatinha. Tá? Mas como não é Kelvin, então é o que mais importa para a gente neste momento, tá? Mas agora a gente vai entrar nessa parte da termofísica, que eu também já sei que vocês já estudaram isso no laboratório. Você ensinou a conversão para Kelvin quando? Ontem, Alan. Foi na aula de ontem. Eu sei que você não estava, você vai para a escola, né? Você assiste a aula depois. Então vamos lá. Aqui a gente vai começando então a falar agora sobre essa questão de energia, né? E a gente já comentou no começo dessa apostila sobre a questão do que? Energia, que a energia não se perde, né? Que ela só é dissipada, ou então ela se transforma em outro tipo de energia. E nós vimos já desde o sexto ano que a gente relaciona a energia com calor. E calor, então, é um tipo de energia aqui. Não é bem assim, mas a gente considera, né? A energia térmica, ela é, então, uma das maneiras aí que a gente tem para percebê-la é essa questão do calor. Mas o que, que é esse calor? Tá? Vamos começar primeiro a entender o que é essa energia térmica, né? A energia térmica, na verdade, ela vem da soma das energias cinéticas de todas as moléculas numa porção de um corpo.
tá? Então, a gente sabe que menor que célula, né, ó, retomando daí, né, menor que a célula existem as moléculas e menor que as moléculas existem os átomos, né? Com esses átomos, essas moléculas aí em movimento, eles têm energia cinética, né? Porque eles são minúsculos que eles não vão ter. E essa energia cinética, essa movimentação vai gerar, então, essa energia térmica que nós falamos, tá? E para a gente medir isso, nós temos, então, a grandeza chamada de temperatura, que é o que nós estávamos falando na aula passada, tá? Essa energia térmica, ela é transferida de um corpo para outro a partir do que nós chamamos de calor. Lembrando que a gente também já sabe desde o sexto ano que não existe frio. Frio não é uma forma que a gente usa na física, tá? A gente usa a palavra calor. Então, é mais calor ou menos calor, tá? O corpo que está ficando frio é o corpo que está transmitindo calor, né? O corpo que está se esquentando é o corpo que está ali recebendo esse calor, tá? Mas então, geralmente, quando um corpo ele recebe calor, alguma coisa vai acontecer com ele. O que pode acontecer? Ele pode aumentar a temperatura, né? Um exemplo, e ele pode mudar de estado físico, que era como nós começamos estudando o calor lá no sexto ano, né? A mudança de estado físico da água, né? A fusão, condensação, sublimação, e por aí foi, né? Quando ganhava calor ou quando perdia calor, que ia passando então de uma para outra, tá? Então aí a mudança de estado físico também está relacionado com essa questão do calor. Mas aí nós temos também corpos que podem sofrer o que a gente chama de dilatação térmica, que é quando ele vai aumentar de tamanho por conta de ter sido aquecido. Isso acontece especialmente com metais, tá? Mais comum acontecer isso com metais, né? Então, corpos que têm essa dilatação térmica. E nós temos o oposto, é claro, né? Quando um corpo está perdendo calor, a temperatura dele vai diminuir. Ele também pode mudar de estado físico, né? Condensação, solidificação, por exemplo. E aí também pode sofrer o que a gente chama de contração térmica, que é o oposto da dilatação térmica, quando ele diminui de tamanho. Tudo bem? Então, aí tudo isso acontece por conta justamente do aquecimento, né? Da perda ou do ganho de calor por um determinado corpo. Aqui ele traz exemplos para a gente de onde essas coisas acontecem. Olha aí, uma pessoa, quando antigamente trens eram mais comuns, né? E eles tinham que considerar, para fazer o trem, detalhes como essa questão da contração e dilatação térmica, porque isso afeta os trilhos do trem, tá? Então, ele pode mudar, né, o tamanho desse trilho e fazendo com que o trem, por exemplo, descarrilhasse, né? Então, é muito perigoso. Então, essa questão do trilho ficar exposto ao sol era algo que tem que ser necessário de ser considerado para quando as pessoas estavam montando os trens e tudo mais, tá? Ali ele dá um outro exemplo ali do galho, que é um metal que tem um ponto de fusão bem baixo, que é 29 graus. Então, se a gente segura, né, vocês já sabem que a gente mantém a temperatura mais ou menos 36,5, né? Ao pegar o galho nas nossas mãos, o galho não de árvore, o galho metal, ele vai começar a derreter porque ele está entrando em fusão, né? Pela recepção de calor do nosso corpo, né? E por aí vai, tá? A gente já viu muitas dessas coisas aqui já no sexto ano. Aqui, ele conta para a gente alguns detalhes voltados à nossa linguagem, para que a gente entenda que na física as coisas não são como a gente normalmente trata no dia a dia. Olha lá. Calor é, por definição, o termo utilizado para expressar energia em trânsito. Por isso que a gente fala de passou o calor e tudo mais. Mas um corpo não possui calor. Por isso que energia em trânsito, né? Ele não tem esse calor. Esse calor normalmente está relacionado com o que ele vai passar para outro corpo, tá? Aí expressões como, puxa, estou com um calor danado, são incorretas do ponto de vista da física, né? Porque é transitório, né? O ideal seria dizer, puxa, a temperatura ambiente está muito alta. Aí, se você falar isso, as pessoas vão olhar para tua cara e falar, você está ficando louco? Mas, fisicamente, é o correto, tá bom? Eu vou explicar tudo, depois eu volto nos exercícios. Aí eu sei que vocês estavam vendo isso com a professora Karen, que são os mecanismos de transferência de calor, tá?
como que um corpo transfere calor para o outro? Existem 3 principais maneiras, tá? Nós vamos ver elas agora. Ai, a cabeça está difícil hoje. Então vamos lá. A primeira dessas maneiras, né, de transferência de calor chama-se irradiação térmica, tá? Um corpo que está aquecido, né, ele vai emitir o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, tá? Exemplos de ondas eletromagnéticas é a luz, tá? A luz é um dos principais exemplos, então, de onda eletromagnética. E você já sabe que a luz ela é composta, né, por diferentes cores, né, vamos dizer assim, por enquanto. Ano que vem a gente vai estudar isso com mais detalhes, tá? E, inclusive, partes que a gente não enxerga. Justamente por isso que eu estou falando agora, Luigi. Tem a ver com as ondas que ele está emitindo ali naquele momento, tá? E quando tem normalmente esse calor, vai ter essa tendência a ir para essa tonalidade mesmo, tá? Perceba que, olha só, onde está mais quente, chega a ficar branco, de tão quente que está, tá? Então, olha lá, à medida que a temperatura da ferradura aumenta, a cor predominante da luz que ela emite vai do vermelho ao azul esbranquiçado, passando pelo alaranjado e pelo amarelado. Talvez você já tenha ouvido falar, eu acho que eu já comentei isso lá no começo do 6º ano, né, que, por exemplo, quando a gente tem o fogão e a chama é azul, é uma chama mais quente que a chama vermelha, né? E tem relacionado com isso daqui também, tá? Dessa irradiação térmica que eles fazem. E aí, é claro que se você chegar ali perto, né, pôr a sua mão assim, você vai sentir este calor ali, né? Então, este calor vai chegar até você, tá? Mas como é que é irradiado? É irradiado numa faixa da luz que é chamada de infravermelho, tá? Que é uma luz que a gente não enxerga, na verdade, tá? É uma parte da luz que a gente não enxerga com nossos olhos. Nossos olhos não têm essa capacidade. Mas alguns animais, como por exemplo as cobras, né? A gente viu no ano passado que elas têm a fosseta do L'Oreal, que permite essa percepção térmica, né? Por exemplo. E aí, então, nós temos alguns seres que têm essa capacidade, né? Só que a gente tem só que a gente tem alguns equipamentos, né, Cauê, que nem esse daí, que mostra pra gente essa irradiação do infravermelho, como essa imagem aqui do elefante, né? E aí a gente pode estudar essa radiação a partir dessas técnicas que a gente tem. Então, olha só, a radiação térmica ela é emitida por superfícies dos corpos. Se você já, não sei se já foi em algum lugar, um museu, onde tenha um detector desse, você vai perceber, né, que você, igual esse elefante, vão ter partes do seu corpo mais claras, vão ter partes do seu corpo mais escuras em relação ao vermelho, ao branco e o azul, né? E aí vai ter a transição. Quanto mais vermelho, né, estiver, mais quente está a região. Quanto mais azulada, menos quente. Então, olhando aí para o elefante, qual é a parte mais fria do elefante? Qual é a parte mais fria? A orelha, exatamente. Lá no zoológico, a gente gostava muito de explicar que a orelha do elefante ela é bastante fina, né? Uma pele fina e cheia de vasos. A ponta não, a ponta é outra cor, é o contrário. Tá bem branco porque tá bem forte, tá? Aí a gente explicava que eles utilizam ali a orelha, na olheira, a orelha, como uma maneira de esfriar o corpo também. A orelha tem uma pele bem fina, bem vascularizada, tá? E aí, no que ele vai balançando, ele vai resfriando o sangue dele, tá? E aí, então, você percebe com lugares mais concentrados, aqui na barriga, né? Aqui essa parte da perna, aqui em cima, na cabeça, são locais, normalmente, que tendem a estar mais quentes. Tem uma audição boa, sim. Aí ele conta pra gente uma coisa interessante. E você também já deve ter sacado isso antes. Quanto maior a superfície de um corpo, né, em relação aí ao volume dele, existe a tendência do resfriamento maior, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um copo de água numa caneca, ou colocar a mesma quantidade de água numa superfície maior, né, que ele vai ficar mais
Se colocar, por exemplo, em cima da mesa aqui, espalhar a água na mesa, né, embora eu tenha o mesmo volume de água, a água que estiver, né, no copo vai perder calor com menor velocidade. Por quê? Porque a superfície de contato é menor. Tá? Então, quanto maior a superfície de contato, mais rápido perde calor. Ah, sim, com certeza. Aqui outra questão relacionada à radiação, né? Ela vai se propagar no vácuo. Ondas eletromagnéticas, nós vamos aprender ano que vem, elas têm capacidade de se propagar no vácuo. Né? É só você pensar, como eu falei para você, que uma onda eletromagnética é a luz do Sol. E ela tem que chegar até a gente, então ela se propaga no vácuo do espaço. Porém, ela não vai ultrapassar vidros e o próprio gás carbônico. Por isso, quando esse moço aqui, ó, faz essa brincadeira, né? E você vê aqui essa fotografia dele, a gente vê que a mão dele está super quente, mas não dá para ver a cabeça, que é uma das partes mais quentes do nosso corpo, se não uma mais quente, tá? E aí você vê a mão dele super ali brilhante, mas pelo fato de ele ter colocado o vidro na frente, não dá para ver essa radiação. Coisas que são boas irradiadoras de calor são os metais, né? Eles têm elétrons livres, que vocês vão aprender melhor no ano que vem, né? Isso traz para eles uma agitação mais fácil, então eles propagam aí para a gente, eles irradiam calor com mais facilidade. Até por isso que, por exemplo, o seu chuveiro tem lá dentro o resistor, não é resistência, o resistor, que vai ser justamente isso aí, igual esse desenho do aquecedor. Ele vai a eletricidade vai fazer com que ele se aqueça, né? E aí vai poder esquentar a água. E uma outra coisa que você também já sabe, perceba como você já sabe um monte de coisa aqui, só que isso a gente não tinha parado para pensar, né? Superfícies pretas e foscas irradiam calor muito mais eficiente do que aquelas que são de outras cores. Por isso que, por exemplo, uma camiseta preta não é indicada para você utilizar num dia muito quente, porque ela vai absorver esse calor e vai irradiar com mais facilidade, você fica com muito calor. Já a branca não, é o oposto. Tá super quente porque não é este caso aqui, ô Luiz. O Luiz perguntou por que quando a gente deixa o carro no sol e a gente depois abre a porta, lá dentro tá super quente. Não é pela irradiação. Isso seria no caso do lado de fora do carro. O lado de dentro vai se aquecer, né, por o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas vai aquecer também por conta ali do sol tá batendo no carro. Aí o ar que está lá dentro também é aquecido, tá? Vamos continuando aqui, depois eu vou voltar para fazer os exercícios com vocês. Vamos ver só todos os 3 tipos aqui, para a gente garantir a finalização do módulo. A condução térmica. Condução térmica é mais fácil da gente perceber nos metais, tá? É um corpo interessante de você ver essa questão da condução, são os metais. Por isso até o exemplo aqui da apostila é essa barra de metal do ferreiro. Perceba aí que ele está segurando o metal, né, com um outro metal e com uma luva de couro, justamente para que ele não se queime, tá? Por quê? Porque apesar do que estar quente, seja essa coisa aqui, ó, que está emitindo toda essa irradiação, tá vendo? Apesar disso, ele pode, esse metal, né, esse alicate que ele está usando, pode se aquecer por condução térmica. Porque não é que a radiação ali, gente, que ele está mostrando, ô Alan, não está dizendo que não vai aquecer, está dizendo que ela não ultrapassa, ela não vai passar por ele. Mas imagina que está o sol batendo no vidro, o vidro se aquece, certo? Aí, do outro lado do vidro, aquece o que está do outro lado. Tá? Mas não vai passar aqui, por isso que não vê a radiação. Entendeu? Eles têm esse bloqueio aqui. Bom, eu estava aqui, né? Então, vai haver esse aquecimento por condução térmica. O que está acontecendo? Está sendo literalmente conduzido esse calor. Como? Olha lá, ele mostra aqui. Está acontecendo a agitação dessas moléculas, dos átomos aqui do metal. E aí, conforme isso vai acontecendo, os que estão no lado começam a se agitar também. Então, lá,
À medida que as bolinhas próximas à chama ficam mais agitadas, as bolinhas aqui seriam átomos, né, moléculas, as bolinhas vizinhas também ficam mais agitadas e assim por diante. Então, olha, tá cortado aqui, ó. Então, esse calor vai sendo propagado ali, de uma bolinha, de uma molécula praticamente para outra, e está aumentando a agitação delas, e por isso tendo calor, tá? Então, o calor está sendo propagado. Oh, meu Deus do céu, eu quero ler aqui embaixo. O calor está sendo propagado de uma extremidade à outra da barra, através da transmissão de agitação térmica dos átomos que compõem a barra. Ou seja, o calor está se propagando por condução térmica. Então, você percebe que aqui é diferente do anterior, né? Porque esse aqui se agitou, do lado se agita, do lado se agita, do lado se agita, e vai agitando, 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 até que vai chegando lentamente numa outra extremidade. Não, duas coisas aí, Luiz. Não, não é só por causa do metal, né? Ali o carro é todo um conjunto. A gente viu, né, o carro antes por conta daquela questão do efeito estufa. Lembra? A gente estudou o caso do carro no 6º ano, tá? Que era o exemplo que ele dá para a gente entender o efeito estufa. Mas o calor aqui também nesse caso, por ser a luz do sol que vai trazer, né, a radiação infravermelha, aí sim essa questão do aquecimento. Mas o calor não é essa onda necessariamente, tá? É que a gente está separando com o que traz o calor, com a luz do sol, que aí são ondas eletromagnéticas, e o calor em si passando, que o calor é a agitação dessas moléculas, tá? A energia térmica, no caso. Então, aqui vai justamente, então, agitando e vai conduzindo, tá? Existem alguns materiais que têm capacidade de não permitir com que esse calor vá embora, né? Vai manter ele, então vai isolar, ou também isolar o calor, né? Para que ele não entre. E existem outros materiais que permitem essa condução com facilidade. Como eu falei para você, os metais são exemplos bons de condutores térmicos, tá? Eles vão justamente fazer esse papel de passar este calor. Mas isso também significa que, ao mesmo tempo que ele consegue passar facilmente o calor, ele também consegue perder esse calor facilmente, tá? O oposto também é válido. Se, por exemplo, você pega um metal e faz o contrário, um metal quente, né? Aquela barra que ele mostrou, e você coloca na água para resfriar, ele também vai resfriar rapidamente, tá? Porque ele vai perder esse calor com facilidade. E essa questão, então, é o que a gente chama de condutividade térmica, tá? E aqui ele mostra nessa tabela os exemplos aqui de quais que são mais condutores ou mais isolantes. Então, quanto maior o número, mais condutor ele é. Perceba ali, ó, a prata, o cobre, o alumínio, o zinco e o latão, o ferro e o aço, com valores acima de 1000 aí, valores bem altos. Enquanto o ar é o nosso parâmetro, que é 1. Então, o ar, ele quase isola, mas é aquela coisa, né? Temos o vidro aí, que a gente estava falando tanto. Deixa eu ver. Ó, o vidro, 30 a 35, né? Ele não é tão condutor assim, quer dizer, ele não é tão condutor quando comparado com um metal, mas ele também conduz mais que o ar, né? A água também. Aí olha coisas que têm aí valores baixos, por exemplo, cortiça, a lã, espumas, tem valores bem baixinhos, vocês repararam? Então, são materiais que nós podemos considerar como bons isolantes. E nós utilizamos isso no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, a lã, né? Quando você está com frio, você veste um casaco, que pode ser feito de lã, para justamente isolar, para que você não perca calor, né, para o ambiente, já porque está frio, né? Então, é um dia que você vai perder facilmente esse calor, e aí você não perde, justamente porque você está colocando um isolante. A meia. Eu, por exemplo, estou de meia neste momento, porque eu estou com frio. Então, está evitando que o meu pé perca esse calor aí, que eu não quero, para não ficar doente também. Tá bom? E aí nós vamos ter o último caso. Aqui ele conta também dessa questão da sensação térmica, né? Que a gente é a percepção que nós temos células próprias para perceber temperatura, que são os termorreceptores, né? Mas isso vocês podem ver melhor em biologia também, tá?
Não dá. E aí, para a gente fechar, a terceira e última, o último exemplo aqui que nós temos de transferência desse calor é a convecção térmica, tá? A convecção térmica foi descoberta aí, né, foi criada de uma maneira de visualizar por um amigo nosso já, desde o ano passado, que é o Sr. Robert Hooke, aquele do microscópio, sabe? Né, ele criou uma maneira, então, de se visualizar o fluxo de ar quente que sobe a partir de uma vela, né? E aí você pode ver nessa imagem aí, dessa palavra difícil de falar, né? O Schlieren, uma coisa assim, que é em alemão. E aí você consegue ver, então, essa propagação do calor aquecendo o ar em volta da onde está a chama da vela, tá? Isso significa que a convecção térmica vai estar sempre relacionada com fluidos, né? Líquidos e gases. Sólidos não é neste caso, tá? Então, líquidos e gases é que vão ter esse tipo de transferência de calor, tá? Então, olha aqui com o exemplo da chama, o que está acontecendo, tá? Nós temos aqui pintadinhos de azul e de vermelho as moléculas do ar que ficam ali em volta, né, da chama da vela, tá? A chama da vela, obviamente, está irradiando ali, né, calor, né? E isso vai fazer com que aqueça esta região ao lado, né, da chama, fazendo com que essas moléculas aumentem a sua agitação, certo? Perceba ali o desenho como mostra isso pra gente. A agitação das moléculas de ar que estão mais próximas da chama é maior que aquelas que estão mais longe, tá? Isso faz, então, com que a temperatura nesta região mais ali próxima esquente. Afinal, nós já brincamos com velas e pusemos a mole em cima e percebemos que ali estava mais quente, certo? Que a região em volta. O que acontece por conta desse aumento de agitação? O espaçamento entre uma molécula e outra aumenta. Se o espaçamento entre uma molécula e outra aumenta, elas passam a ocupar um volume maior. Então, aqui nesta região, eu tenho um volume maior aqui. Lembra? Quanto maior o espaçamento e a agitação aqui, eu tenho um maior volume, tá? Se esse volume, né, aumenta e a massa permanece a mesma, eu tenho que a densidade vai mudar também. Então, a densidade... Agora vocês entendem uma coisa que a gente aprendeu no sexto ano, hein? Então, a densidade desta região aqui é menor que a densidade desta outra região. Por isso que a gente falava lá no sexto ano que o ar quente tem menor densidade que o ar frio. E por isso que o ar quente sobe. Nós vimos isso no sexto ano, falando do balão, lembra? Que a gente aquecia o balão ficava com menor densidade, então ele subia. Então, olha aí, tudo se encaixando agora. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido, né? Por conta, então, dessa questão dessa transferência de calor que está acontecendo aqui, tá? Então, essa densidade diminui, e aí, se ele tem uma densidade menor, a tendência é que ele ocupe altitudes maiores, né? Então, esse ar quente vai subir, né? Então, o calor aí, neste caso, foi transferido de uma região inferior para uma região superior por convecção térmica. E é assim, então, que a gente tem esse aquecimento. E se relaciona, por exemplo, com as trocas que nós temos diariamente aqui no nosso planeta, e que podem afetar, por exemplo, com relação ao efeito estufa, pode afetar também com relação à inversão térmica, né? E aí causando muitos danos com poluição para a gente. Tudo se relaciona, né, gente? Ok? Aqui, olha só, mostrando para a gente uma fotografia Schreinen de um picolé. Então, lá, ela evidencia experimentalmente que o ar frio no entorno do picolé tende a descer, porque ele é mais denso, né? Por conta, então, da convecção térmica. E é isso. Agora a gente vai fazer exercícios nesses 10 minutos finais. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Eu entendi mais ou menos, Luiz, o que você quis dizer, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Não, Letícia? Beleza, obrigado por responder. Então, vamos fazer a atividade número 1 agora, tá? Então, vamos lá.
Eu não entendi essa da apostila, que ela não pôs linhas desta vez. É a primeira vez que a sua apostila não pôs linha para você responder alguma coisa, né? Então eu vou colocar, você escreve aí no caderno, porque espremido vai ficar horroroso. E eu vou escrever aqui na nossa lousinha, tá? Espera aí. Então vamos lá. Então essa aqui é a atividade 1, número 1. Ele diz assim, eu preciso ler, espera aí. Querido, eu preciso ler. Volte lá. Energia térmica versus calor versus temperatura. Observe o esquema seguinte, que apresenta dois recipientes de água, F e Q. O recipiente F contém água fria e o recipiente Q tem água quente. As massas de água dos dois recipientes são iguais. Vamos considerar apenas as trocas de calor que ocorrem entre as porções de água, desconsiderando as possíveis perdas de calor para o meio. Então, a gente vai considerar só dentro da água, tá? Para poder ficar certinho aqui o nosso pensamento. Note que as partículas representadas em cada porção de água servem apenas como um modelo simplificado de explicação para os conceitos de termofísica que vimos até agora. Por um lado, porque não é possível representar todas as partículas, e por outro, porque elas não podem ser visualizadas a olho nu. Perceba ainda que, segundo esse esquema, as partículas mais agitadas estão representadas em vermelho e as menos agitadas em azul. E por isso percebemos que nem todas as moléculas têm o mesmo grau de agitação. Na água fria, a maior parte das moléculas está pouco agitada, azul, e na quente, mais agitadas, vermelhas. Letra A. As moléculas de água dos dois recipientes possuem, em média, o mesmo grau de agitação? E aí, sim ou não? Qual é o nome dado à grandeza física associada a esse grau de agitação médio? O que vocês acham? Elas estão com a mesma agitação? Não, né, gente? Claramente, uma está mais agitada que a outra. Foi só você ver o desenho. Então, não. E tem moléculas com maior grau de agitação. E como é que se chama a grandeza física relacionada a isso? E aí, como é que chama? Temperatura. Não necessariamente grau Celsius, Luigi. A grandeza física se chama temperatura. Essa aqui é a letra A. Letra B. Qual dos recipientes F ou Q contém água com maior energia térmica? Justifique. Qual que vocês acham que tem maior energia térmica? O recipiente Q, né, gente? Recipiente Q tem maior energia térmica que o F. Aí a gente pode dizer, né? Pois ambos têm a mesma massa, a temperatura em que é maior. Letra C. Qual é o nome da energia transferida naturalmente do recipiente de água quente? De água quente para o recipiente de água frio. Como é o nome dessa energia? A gente chama ela de uma palavra só. Falei 20 mil vezes já hoje. Qual é o nome da energia em trânsito? É o calor. Calor. Tá bom? Vocês entenderam aqui? Tem mais coisa, né? Tem a D, a E, a F.
Vamos lá. Letra D. D. Digamos, aí, o enunciado antes, né? Digamos agora que você coloque 1/3 da água do recipiente F, por exemplo, em outro recipiente. Esses dois recipientes de água estão próximos um do outro. Oh, meu Deus. Estão próximos um do outro e bem distantes do recipiente Q. Desconsidere trocas de calor entre as porções de água, o recipiente e o meio. Em relação às porções de água dos recipientes F2/3 e F1/3. Então, aí eu só tenho dois recipientes que estavam com a água que estava fria, tá? Podemos dizer que as duas porções de água apresentam aproximadamente a mesma temperatura? Na verdade, verdadeira sim, tá, gente? Idêntico não, mas praticamente sim, né? Porque o grau de agitação é praticamente o mesmo nas duas. Nos dois recipientes. Letra E. Qual dos recipientes F2/3 e F1/3 contém água com maior energia térmica? Agora sim vai ter uma diferença. Qual será que tem maior energia térmica? O grau de agitação é o mesmo, mas qual tem maior energia? O que vai ter maior energia é aquele que tem mais moléculas, tá? Porque tem agitação, embora seja a mesma, tem mais moléculas ali dentro. Então, aquele que tem mais água, que é o F2/3, vai ser aquele com maior energia, então, tá? O recipiente F2/3 tem maior energia térmica. Aquele que tem mais volume. Isso. Pois tem o dobro de moléculas. Tem o dobro de moléculas de água que o outro recipiente. Embora tenham a mesma agitação. E para acabar e fechar hoje, a letra F. Letra F. Caso os dois recipientes fiquem próximos um do outro, haverá transmissão de calor entre as duas porções de água? Será que vai ter transferência de calor aí, nesse caso? Ih, eu vou dar a resposta, porque vai acabar. Não, não vai ter. Porque embora a agitação dos dois é a mesma. Então, eles estão à mesma temperatura, tá? Por mais que um tenha mais energia térmica, por ter mais moléculas, a agitação que essas moléculas têm são iguais nos dois casos. Isso significa que eles estão à mesma temperatura, então não tem essa troca de calor, tá? Não, pois ambos estão a uma mesma temperatura. Ok? Vou parando por aqui, já vai acabar nossa aula. Faça as outras atividades, por favor, para que lá na quarta-feira da semana que vem eu já corrija. Ou primeiro, acho que eu vou, na verdade, fazer o próximo módulo para depois voltar. Tá bom? E aí a gente corrige tudo juntos. Mas vai fazendo, tá bom? Tchau, tchau.